Cristo. Convido os amados irmãos a abrirem as suas cópias das Sagradas Escrituras no Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 6. Eu lerei dos versos de 16 a 21. João, capítulo 6, dos versos de 16 a 21. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se o barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então, eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida, e nós, como sempre, dependemos do teu Santo Espírito. Nós dependemos do teu Santo Espírito abrir o nosso coração, usar a tua palavra para que o nosso coração seja transformado, alimentado, fortalecido. Sê conosco nesse momento, Pai. Fala com o teu povo. Peço de maneira especial para que o Senhor dê-me fidelidade na entrega da tua palavra. É o que nós pedimos, gratos, sabendo que o Senhor fala conosco através do santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com tipos de pregação que existem. Existem as chamadas pregações tópicas, onde um pastor escolhe um tópico, e em cima desse tópico ele vai buscar textos que fundamentem aquela posição, aquele assunto. Ou então também a pregação chamada temática. Vai existir uma pregação textual, onde você extrai alguma coisa do texto e você faz ali a sua viagem depois daquilo. E existe o que para mim é a melhor forma, eu não creio que seja a única, mas a melhor forma de você pregar um texto, que é a pregação expositiva. Esse tem sido o meu esforço. A pregação expositiva, ela consiste em você ler o texto, contextualizar e explicar o texto, e aplicar o texto. Então você contextualiza e explica, e depois você aplica, você traz aquilo para a realidade das pessoas. Então, creio que a pregação expositiva é de fato a melhor forma de você apresentar, de você expor as Sagradas Escrituras. Mas além disso, existe uma outra coisa que eu tenho tentado seguir aqui, porque a pregação ela pode ser expositiva e ao mesmo tempo ela não ser sequencial. E o que eu tenho feito aqui, alguns vão chamar lá de lectio contínuo, é você basicamente, sequencialmente, pegar um texto, um livro, e expô-lo verso a verso. Tem sido esse o meu esforço. E o tal do pregar sequencialmente e expositivamente é muito bom. É muito bom principalmente para um pastor que não é criativo. Porque eu não tenho que me preocupar toda semana com qual tema ou com qual texto eu vou pregar para os irmãos. Eu não tenho que ficar desesperado clamando por um tema. Eu clamo por outras coisas. Não por tema e não pelo texto que eu vou pregar. Às vezes eu peço para Deus me ajudar a dar sabedoria para dividir o texto. Eu escolher nesse sentido. Mas ao mesmo tempo que isso é muito bom, muitas vezes é desafiador. E é desafiador porque daí eu não tenho opção de fugir de alguns textos, como a maioria dos pastores fazem. E aqui eu não estou a criticá-los, eu só estou a dizer que eu não posso, porque eu me propus a pregar sequencialmente. E alguns pastores, diante de alguns textos, eles vão fazer o quê? Vão pular, vão fugir. Como é, por exemplo, quando as pessoas buscam ou tentam pregar em Apocalipse. Dificilmente você vai ver pregação de Apocalipse que passa ali do capítulo 5, 6. Aí depois dali são só os heróis que vão se aventurar.
né? Mas se você faz pregação sequencial, você não tem escolha. E por que eu expliquei isso aqui? Primeiro, para você saber que existem essas coisas, e segundo, para você saber que hoje é um dia desafiador. Né? Foi um dia desafiador para mim, foi uma semana desafiadora em vários sentidos. Longe de ser um desafio na minha semana, porque eu fiquei ainda mais velho, mas foi um desafio porque essa passagem de Jesus andar por sobre o mar, nós temos 3 relatos desse evento. E o relato de João é o mais condensado, é o que menos tem detalhes e é o que acaba por dificultar mais a vida do pregador. E parte da dificuldade, que eu tenho que expor para vocês o que está nesse texto, não o que está nos outros. Eu tenho que extrair as lições que estão nesse texto, não as lições que estão nos outros. Ainda que eu vá usar aqui, e eu vou fazer um esforço para isso, de trazer um pouco do contexto e algumas informações geográficas, históricas, enfim, dos outros textos, mas eu vou esforçar e vou tentar focar nas aplicações a partir do texto, do relato de João. E provavelmente você já ouviu diversas pregações acerca do Jesus andar por sobre as águas. Mas eu duvido que a maioria delas tenha sido no relato de João. A maioria delas foi provavelmente no relato de Mateus, que é onde está o evento de Pedro andar por sobre as águas. Ou então sobre o relato de Marcos, onde já tem mais detalhes. Eu não me recordo de nenhuma vez ter ouvido uma pregação sobre o andar por sobre as águas, feita a partir de João. Então por quê? Porque João dá poucos detalhes. Por exemplo, em João, nada é dito sobre Pedro andar sobre as águas. A única informação sobre o horário que nós temos é descambar do dia. Nós não temos muitos detalhes sobre isso. Já no relato de Marcos, você tem praticamente a agenda daquilo que Jesus fez, quase que vigília a vigília. Você consegue ver por turnos ali aquilo que estava acontecendo no texto. Nada é dito sobre o que Jesus estava a fazer. Nos outros é dito. A intensidade da tempestade aqui, ela é pouco vívida. Fala, o mar empolava-se e um vento rijo batia. Então, João, ele não apresenta tantos detalhes, mas um dos exercícios que tem sido uma tentativa minha constante, espero que seja a sua também, é que constantemente nós precisamos ser lembrados de que toda vez que nós lemos uma passagem do Evangelho conforme o relato de João, existe um propósito de João naquela passagem que ele escolheu e nos detalhes que ele colocou. João é bem claro no seu propósito que ele escreve essas coisas, e não todas, algumas que ele seleciona, para que as pessoas lendo, elas crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, em crendo que ele é o Filho de Deus, recebam a vida eterna. Então toda vez que a gente olha para uma passagem, a gente tem que lembrar que João tem esse propósito por trás, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Então isso vai nos ajudar aqui com alguns detalhes do texto. E uma outra coisa importante, eu não sei quantos de vocês têm esse costume, mas eu gosto de assistir filmes e séries repetidas. Por quê? Porque uma que sai pouca coisa boa hoje em dia. E aí, se eu tenho pouco tempo para lazer, eu não quero perdê-lo assistindo uma coisa ruim. Né? Então, por essas e outras, por exemplo, Matrix, eu assisti mais de 10 vezes. Né? Tranquilamente mais de 10 vezes. Jason Bourne também, né? Rambo também. Tudo filmes formadores de caráter masculino aí, né? Mas uma coisa que é interessante, que quando você assiste pela segunda, terceira, quarta vez, uma vez que você já sabe as principais cenas e o final, te dá liberdade para você botar a sua atenção em detalhes que você não prestava atenção antes. Então você começa a reparar em detalhes secundários da cena que antes para você não tinha importância. E é mais ou menos assim que a gente deve ler o Evangelho de João. Porque a gente já sabe o final, a gente já sabe o propósito, ele já falou para nós qual é o propósito. Então agora cabe a nós, quando nós lemos novamente, buscarmos esses tantos detalhes que ele nos dá
para que nós cheguemos à conclusão que Ele quer que nós cheguemos, que é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, nós tenhamos a vida eterna. E nas últimas pregações, nós começamos a ver aí várias demonstrações miraculosas, várias demonstrações de poder de Jesus Cristo. Desde o capítulo 2, nós temos visto ali milagres, sinais, como João coloca, feitos por Jesus. Transformou água em vinho, curou paralítico e tal. A gente já tem algumas coisas acontecendo. E normalmente, quando Jesus opera um sinal, ele associa a sua identidade a esse sinal, a esse milagre. Alguma coisa sobre a sua divindade é revelada através daquilo. Não um simples evento, Jesus estava entediado, resolveu operar um milagre. Ele não estava entediado e resolveu dar uma volta por sobre as águas. Percebe? Existia um propósito por trás daquilo. Não era apenas para os olhos verem, era para que o coração fosse transformado. Quando nós olhamos João 5, a gente volta um pouquinho, a gente viu o paralítico ser curado no dia do descanso. Ele afirma que ele é o Filho de Deus, gera uma confusão danada. E ele vai depois fazer um discurso que ele reforça essa ideia. A gente chega no capítulo 6, e na semana passada, nós vimos a multiplicação dos pães e peixes. E hoje, o que nós vamos ver? Nós veremos a soberana presença em meio às adversidades da vida. A soberana presença em meio às adversidades da vida. Então, verso 16, ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar. No relato de Mateus, o que a gente consegue descobrir da motivação pela qual os discípulos foram e Jesus não? Porque aqui nada nos é dito sobre isso, só fala que eles foram. Mas em Mateus fica claro que Jesus faz com que eles fossem. Jesus fala assim, vai que eu fico e despeço a multidão. Então Jesus ainda tinha aquele problema que tentaram levantá-lo como rei, ele vai dissuadi-los da ideia, e Jesus diz para os discípulos, podem ir, e vá para Cafarnaum. Jesus já dá o destino onde eles se encontrariam. Jesus não fala como ele iria. E o texto fala, vão, pegue o barco e vai. Essa foi a ordem dada por Jesus. E o texto de Marcos vai dizer que Jesus despede as multidões e despede os discípulos porque Jesus queria passar um tempo em oração. Então Jesus sobe para o monte para orar. E eu já fiz uma devocional no relato de Marcos, que eu gosto muito dos detalhes que são dados lá, mas quando você olha a quantidade de horas que Jesus ficou no monte orar, me assusta. Porque às vezes eu luto para passar meia hora em oração. Jesus ficou ali pelo menos umas 6 horas em oração. Então tem lá todos os detalhes no Evangelho de Marcos, que a gente não tem aqui. Mas João, de maneira resumida, ele mostra que os discípulos, em obediência a Jesus, então, que a gente pegou lá de Mateus, eles descem para o mar da Galileia. E aí na semana passada eu trouxe a informação que para alguns era novidade, para outros não, de que o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, na verdade é um lago. E eu prometi que eu traria medidas, E eu fui pesquisar novamente, e existe muita divergência, mas divergência em, entre aspas, pouca coisa, mas os números aproximados são mais ou menos esse. O Mar da Galileia, o lago, ele tem mais ou menos 13 quilômetros de largura. Ok? 13 de largura. E mais ou menos 25 quilômetros de comprimento. Então, me parece um tamanho razoável. Eu estava a pensar nessas medidas. Se você já teve a oportunidade de ir atravessar lá para baixo e lá para os lados do Barreiro, tem 17 quilômetros de ponte. Porque eu ficava andando naquela ponte e falei assim, rapaz, mas essa ponte é grande. E atravessava, e você olhava para o lado, era água, água, água. Então 17 quilômetros de ponte. Ela não vai retinha, Então ela anda um pouco mais na água ali, mas é muito quilômetro. Era essa a largura. O comprimento era ainda maior do que essa ponte. O comprimento era 50% a mais do que essa ponte. Então, era muita água. Dava para confundir com o mar mesmo, dava para você chamar aquele negócio de mar. Essa é a ideia. E vai ser do Mar da Galileia que vai descer água para o Mar Morto.
Título de curiosidade. Então fica mais... Olha que engraçado, né? Geografia, né? Então o Mar da Galileia tem vida, está no norte. O Mar Morto tem morte, está no sul. Brincadeiras à parte, só para manter aquela rivalidade sadia aqui em Portugal, né? Mas acontece desse jeito, né? E aí no verso seguinte, no verso 17, diz assim: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não ia ter com eles. Então a gente sabe que o dia descambou e a gente sabe que já estava escuro. Então já não tinha mais luz do sol. A gente sabe o destino, mas a gente não sabe o exato ponto de partida. E depois eu vou explicar para vocês porque eu estou enfatizando isso. Então a gente não sabe o ponto de partida, mas a gente sabe o destino. E da maneira como está colocado para nós, já havia passado um tempo entre o Jesus ter despedido os discípulos e esse momento que eles vão lá para o barco. Então havia passado de tal forma que já estava escuro. E mais uma vez, para deixar claro, os discípulos estavam sozinhos, Jesus tinha ficado, Jesus sobe para o monte para orar. Basicamente isso. Verso 18. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E aqui nesse versículo você provavelmente vai ter que abrir o dicionário, né? Porque você empola lá no Brasil quando você tem alergia. Não é? Você começa a empolar, né? Mas aqui a ideia... João descreve de maneira muito breve, mas ele descreve de que o mar começava a ficar agitado. O empolar-se é o mar começa a agitar-se. E ele agita por quê? Porque veio um vento rijo, um vento forte. Só que, apesar de eu tentar não trazer aqui muitos elementos dos outros relatos, eu creio que para que os irmãos tenham uma noção mais vívida da tempestade que os discípulos estavam a passar, e eu vou tentar manter só para contexto e não para aplicação, de que o relato de Mateus mostra que o barco estava a ser açoitado pelas ondas. Então era violentamente açoitado pelas águas. Açoite não transmite uma pancada pequena. Então o mar, o lago, estava de fato se empolando de uma maneira violenta. Mateus e Marcos dizem que o vento era contrário. Então, se já não bastasse as ondas baterem, o vento era contra. E o texto de Marcos diz que eles remavam em dificuldade. E eu gosto muito do relato de Marcos, porque o relato de Marcos mostra que Jesus estava em cima do monte a vê-los em dificuldade em remar. Qualquer dia eu faço a devocional sobre isso, mas eu acho muito bela essa cena. Jesus no monte orando e olhando os discípulos em dificuldade a remar no meio do lago. Então, se o barco tinha a vela, o vento não estava ajudando, alguém estava remando e alguém estava tentando manejar a vela. A cena não estava fácil. E por que isso é importante? Isso é importante porque parte dos discípulos eram pescadores. Eles conheciam esse lago, eles sabiam como navegar, e mesmo assim eles encontravam em dificuldade. Então a tempestade estava mesmo violenta. Não era uma chuva como a que nós temos aqui normalmente. Era chuva intensa, era pesada, com vento. E isso trazia dificuldade, inclusive, para homens com extrema experiência. Pedro já estava aqui. Vivia disso, é empresário na área de pesca. Então o negócio estava feio para o lado dos nossos irmãos. E Calvino, quando ele comenta esse texto, ele fala assim, olha, quando você olha os 3 relatos dos 3 evangelistas, uma coisa que fica claro é que todos eles queriam mostrar o tamanho do perigo que os discípulos estavam envolvidos. Por mais que eles fossem experientes, veja, você acha que tinha colete salva-vidas nessa época? Não tinha. Né? Tava difícil de navegar. Imagina se um camarada desse cai no mar, no lago, que seja, depois de horas e horas a remar. Não sei se você sabe, mas o ser humano cansa. Não ia aguentar muito tempo a nadar. Né? O nosso irmão Fábio
já fez alguns testes aí, porque às vezes ele trabalha embarcado, e ele passou por alguns treinamentos de quanto tempo você consegue ficar na água, em alto mar, em baixa temperatura, com ventos e trovões. Então já soltaram o Fábio lá numa piscina, ele quase morreu lá. E assim, são poucos minutos que você consegue ficar vivo, se não vier um resgate. Então você imagina o risco que esses nossos irmãos estavam. E Calvino coloca que a razão disso é porque ficaria muito claro para eles que o auxílio que eles receberiam era divino. Era fora do alcance de qualquer possibilidade humana. Era Deus quem os ajudaria. E aí, eu quero fazer a nossa primeira reflexão, né? E eu creio que um detalhe importante a ser considerado nessa cena que os discípulos estavam, é que eles estavam a passar por essa dificuldade por conta da obediência e não da desobediência. É porque eles obedeceram. Jesus foi explícito na ordem que ele deu. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia o que ele queria trabalhar na vida dos discípulos. Eles não estavam a sofrer por conta de pecado deles. E é importante a gente fazer essa distinção, porque muitas vezes na vida a gente acha que nós estamos a passar, nós achamos que nós estamos a passar por provas de fé, e na verdade é a consequência do nosso pecado. Vou dar alguns exemplos, poucos que eu pensei agora. Muitas vezes a pessoa tem um casamento ruim e ela acha que isso é prova de Deus. Não, muitas vezes não. Muitas vezes é culpa do seu pecado e do seu cônjuge. Muitas vezes o teu casamento é ruim porque você peca contra o teu cônjuge contra você, constantemente, e vocês não se conversam e não se perdoam. Esse é um exemplo. Muitas vezes você tem um filho que abandonou a fé, mas você nunca trouxe ele para a igreja, você nunca ensinou para o seu filho quão prazeroso é estar aqui. Você nunca estudou com o seu filho a palavra de Deus em casa. Então talvez teu filho nunca tenha tido a fé verdadeira. E aí veja, quem gera a fé é Deus, mas parte do problema está no pecado que você cometeu contra ele. Agora existe a mesma situação, ou o gênero, problema parecido, mas que a razão são distintas. Então é possível que você esteja a passar por um problema no casamento que não seja culpa sua, de pecado seu. Então você tem um casal em que um dos cônjuges cancro. Veja, vai dar problema no casamento? Vai trazer sofrimento para o casamento, vai trazer restrições para o casamento, dificulta a relação em várias formas. Você trouxe, outra situação, você trouxe o seu filho em todas as programações de todos os anos, de toda a sua vida na igreja. Você fez devocional com o bendito todos os dias da sua vida, que nenhum pai faz isso. Mas pensa que fez, todos os dias você fez, sentou, leu a Bíblia, orou, falou para o menino, você foi disciplinar o menino, você mostrou o pecado do menino, você mostrou a graça que há em Cristo, você fez tudo isso, e o menino cresce e desvia. A culpa não é sua, não é o seu pecado. Então, é importante você entender, porque muitas vezes a gente acha que a gente é tão espiritual, que todos os problemas que nós passamos, a gente acha que é Deus a nos provar. E a maior parte das vezes não é. A maior parte das vezes é consequência do seu pecado. Então, você vai lá, você resolve exceder velocidade na autoestrada, você toma uma multa, você fala assim, logo esse mês estava apertado, é cada aprovação, não é provação desgramado, é consequência de pecado. Não mistura as coisas. Agora, aqui na cena, a diferença é de que eles estavam a obedecer. E se eles estavam a obedecer e eles estavam a passar por essa situação, então significa que na nossa vida nós passaremos por cenas, por circunstâncias, que nós não somos culpados direto ou responsável pelo negócio todo. É possível que você esteja a passar por momentos terríveis na sua vida, que você não consegue ver solução. Mas o texto vai mostrar que Deus, mesmo nesses momentos, não nos abandona. Seja um casamento difícil, seja um filho que abandonou a fé, seja um filho que dá trabalho em casa, seja um negócio que está indo à falência,
Você nomeia o problema que você tem. Tem hora que é de fato Deus aprovar-te nesse momento, nessa função que você exerce. E Deus tem um propósito nisso, assim como Jesus tinha um propósito quando eles mandam os discípulos navegarem. E o que eu quero dizer com isso é de que uma vida de obediência não nos dará uma vida sem dificuldades. É ilusão, é inocência, é querer algo diferente do que está nas Escrituras. Uma vida de obediência te levar a uma vida confortável. Não é isso que importa para Deus. Não é isso que é o mais importante na sua vida. O que nós precisamos perceber sobre as Sagradas Escrituras, sobre o padrão de vida que Deus quer, aquilo que Ele espera para nós, aquilo que Ele planejou para nós, nós precisamos perceber e nós precisamos abraçar a verdade bíblica de que a nossa vida de santidade e a nossa vida de intimidade com Deus é mais importante do que qualquer conforto nesse mundo caído. E se nós tivermos claro no nosso coração que o propósito de Deus em nós é conformar a imagem do Filho, eu vou querer viver uma vida de obediência, ainda que essa vida de obediência me leve a grandes adversidades. Vai ser somente nesse tipo de momento que nós poderemos usufruir daquilo que Filipenses vai chamar da paz que excede todo entendimento. E veja, meus irmãos, paz que excede o entendimento. E o conceito bíblico de paz não é ausência de adversidade. Né? O nosso irmão não está hoje aqui, mas a Shalom de Deus, apresentada no Antigo Testamento, não é ausência de adversidade, não é ausência de problema. Paz nas Escrituras é a certeza de pertencimento a um Deus soberano que cuida dos seus filhos e que está a conformar neles a imagem do Filho. Então, uma vida de obediência que te conduza a adversidades é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida e na minha vida. Porque vai ser nessas adversidades que Deus vai dobrar os nossos joelhos em oração, que Deus vai nos humilhar de qualquer senso de independência, de autonomia. É nós termos a certeza, essa paz, de que existe um Deus soberano e que ainda que as coisas pareçam fugir ao meu controle, existe um Deus soberano que tudo controla. É a certeza que diante da minha incapacidade, diante dos problemas, existe um Deus todo-poderoso a cuidar de mim. E se Ele é todo-poderoso, nada é difícil demais para Ele. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender e nós precisamos buscar é uma vida de obediência ao nosso Senhor, ainda que isso nos leve a uma vida de muitas adversidades. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, vamos pensar um pouco como tem sido a nossa caminhada de fé. Quantos de nós não temos confiado nas nossas próprias forças, na nossa própria justiça? Porque nós somos muito besta. Você passa uns 2 dias melhor em comunhão com Deus, uns 2 dias que você peca menos, você já acha que você é a cópia exata de Jesus. Não é. Mas você começa a acreditar nisso, você começa a se iludir com isso. E você até começa a olhar para o outro e fala assim, aquele irmão, meu Deus, não consegue fazer o devocional, veja bem. Desgramado, passou a semana inteira passada sem fazer, né? Aí fez 2 dias seguidos, já está falando do outro. O nosso coração, aí você fala assim, não, pastor, eu não sou orgulhoso. Eu, inclusive, me acho extremamente incapaz. Outra forma de manifestação de orgulho. Então, depois, sugestão de leitura, Ego Transformado, do Tim Keller, livreto, minúsculo, qualquer pessoa consegue ler em meia hora. Meia hora pode ser um exagero, mas é um livreto de uma sentada. É pequeno e trata esse assunto bastante importante. Mas veja se não é bastante comum essa sensação no nosso coração de que existem coisas na nossa vida que nós temos o controle delas. Assim, ó, veja, isso aqui eu sei fazer.
Isso aqui eu sei fazer. O Jacob vem aqui falando, tocar o sax, isso eu sei. Talvez a camisa, no canal das notas, talvez não, mas só vamos ver porque ele me provocou hoje, eu estou só devolvendo a provocação. Só que é injusto, né, que eu tenho o microfone, né, Jacob? O Jacob ficou falando que eu estou obeso, né? Mas tudo bem, vai chegar a hora dele. Mas brincadeiras à parte, tem coisa que a gente faz que a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, porque a gente tem a capacidade de fazer. Eu lembro de uma discussão, uma conversa em sala de aula, em que um dos meus colegas de turma pregou, e ele falou assim, não, porque existem situações na nossa vida que nós temos o controle e tudo, né? Aí chegava a parte final, você tinha direito a fazer críticas à pregação. E eu fui fazer uma pergunta para o professor, falecido professor Jorge Canelhas, né? E eu falei, professor, está correto eu afirmar que existem coisas na minha vida que eu tenho controle? Ele falou, não, tá, porque tem coisa. Eu falei assim, não me parece bíblico, né? Ele falou, não, tá. Por exemplo, se você vai trocar o pneu de um carro, você está no controle da situação. Aí tem hora na vida que você tem que ter sabedoria, você não tem que entrar em algumas discussões. Porque você não vai conseguir provar para a pessoa que ela está errada. E você ainda é capaz de levar ponto, perder ponto, reprovar, né? Aí eu fiquei quieto, mas a gente não tem o controle nem quando a gente troca pneu. Ainda mais se for os homens modernos, né? Mas por que você não tem o controle? Porque se Deus mandar uma cãibra, você não consegue trocar. Se Deus te mandar um espasmo muscular, se Deus tirar a tua saúde, você não consegue. Então não tem nada na nossa vida que a gente tenha o controle. A gente tem a sensação de que a gente está no controle. Por exemplo, você não consegue fazer o seu trabalho porque você é bom. Você consegue fazer o seu trabalho porque Deus derramou da sua graça, da graça dele na sua vida, e você tem capacidades para fazer aquilo. Mas existe gente muito melhor do que você para fazer o que você faz. Assim como existe gente muito melhor do que eu para fazer o que eu faço. Se Deus te mandar um AVC e tirar sua memória, boa parte do que você faz você não vai conseguir fazer. Se você é uma pessoa, se você é um trolha, trabalha em obras, se Deus te mandar um AVC e você perder o movimento de um dos braços, ainda que você ande, você já não consegue fazer boa parte das coisas. Mas a gente se ilude que a gente tem o domínio e por que a gente se ilude que a gente tem o domínio? E porque a gente tem um Deus que nos ama, Deus não quer que nós vivamos uma vida medíocre diante dele. E porque ele não quer que nós vivamos uma vida medíocre diante dele, em vários momentos chegarão circunstâncias em que nós, a princípio, temos a capacidade, em que ele nos humilhará, para que nós possamos aprender que somente ele é quem faz através de nós, se aquilo for bem feito. Então vai ter hora que naquilo que você faz todo dia, que você acorda todo dia, você vai se sentir incapaz. Vai fugir ao teu controle, à tua sensação de controle. Quando isso acontecer, lembre-se que existe um Deus que te ama, que está formando, moldando no seu coração a imagem do Filho. E porque ele te ama, ele precisa muitas vezes te esmagar. Ele precisa tirar todo o senso de autojustiça, todo o senso de autonomia. E vai ser assim que ele vai continuar a moldar em nós o caráter cristão. Então pensem sobre isso. Mas vai ser em meio a essa grande dificuldade que nós vemos o verso 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. E aqui é uma coisa interessante, né? De que esses 25, 30 estádios, mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. E aí existe uma disputa entre os estudiosos de onde que o barco estava no lago. Porque isso vai influenciar a interpretação do último verso desse texto. Uns vão dizer que se foram 6 quilômetros e se o lago tem 13, está mais ou menos onde? No meio. Mas isso está pressupondo que você está partindo dos lados mais opostos, porque não é um quadrado, não é um retângulo o lago. Agora, e se a medida fosse assim, e fosse uma diagonal, e não uma reta exata, fosse uma diagonal e tal e tal? Então, resumindo,
É difícil, para não dizer impossível, precisar por onde que eles estavam no lago. E eu creio que é assim que os autores queriam deixar, porque não é isso que é importante. Até porque eles não tinham mapa GPS para tirar o print de onde eles estavam, ou partilhar a localização ao vivo via WhatsApp. A questão não é onde eles estavam, era a dificuldade na qual eles estavam. E parte do que é impossível a gente conseguir determinar onde eles estavam é porque a gente não tem o ponto de partida. E a gente não sabe o quanto que a rota foi afetada pelos ventos e pelas ondas. Ainda que eles fossem habilidosos, eles não tinham bússola, não tinham motor lá que acelerava. Então existiam dificuldades que esses homens podem ter rodado pelo lago para tudo quanto é canto. Faz sentido para vocês isso? E uma coisa interessante, ainda continuar a reflexão em termos das nossas capacidades, vejam que os maiores esforços dos discípulos na área que eles conheciam não os levaram para o destino final. Quando você olha o texto lá no Relato de Mar, fala assim, estavam em dificuldade a remar. Os caras estavam envolvidos no negócio, estavam se dedicando, estavam comprometidos para aquilo acontecer. E isso me fez pensar de que para onde que os nossos maiores esforços sem Cristo nos levam? Porque se você perceber o texto de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, se você perceber que a tua vida toda é uma vida de adoração, isso envolve a tua profissão, envolve o teu casamento, envolve o trânsito, envolve a maneira como você trata o próximo, como você vai numa loja, como você faz compra, como você compra, tudo isso é afetado e tudo isso é uma manifestação de adoração. Se nós percebermos isso, onde ou para onde os nossos esforços sem Cristo nos levarão? Porque a conclusão que a gente vai chegar é que não existe uma área da nossa vida que a gente possa fazer algo que seja bom, que seja apartado de Cristo, que não seja movido pelo Espírito. Se for na nossa força, se for no nosso poder, a gente pode até alcançar sucesso terreno. Veja, os nossos esforços sem Cristo podem conquistar para nós fortunas. Definitivamente podem. É só você pegar o exemplo do Lucas. Uma vez ele me ligou com uma proposta de emprego que ele recebeu. Ele recebeu uma proposta para ganhar muito mais do que ele ganha, que já não é pouco, de uma casa de apostas. Ele falou, Léo, eu não posso aceitar uma proposta dessa. Porque parte daquilo que eu vou fazer é incentivar as pessoas a perderem dinheiro, a viver num vício. Mas ele poderia ter aceitado essa proposta e poderia estar fazendo muito mais dinheiro, a contribuir muito mais na igreja. Mas para onde esse esforço humano o levaria? Ainda que conquistasse tudo, ainda que tivesse sucesso, uma coisa que é certeza, que os esforços sem Cristo não nos levam a um porto seguro. Os nossos esforços sem Cristo não nos levarão em aproximação de Deus. Os nossos esforços sem Cristo não aumentam a nossa intimidade com o nosso Senhor. Os nossos esforços sem Cristo farão exatamente o contrário. Os nossos esforços sem Cristo, ao invés de nos trazerem a paz, apesar da adversidade, nós teremos falta de paz até quando as adversidades parecem não existir. Os nossos esforços sem Cristo nos deixam à deriva, nos deixam em meio ao sofrimento e à perdição. E, como vocês sabem, eu tenho trazido aí um pouco daqueles caras que eu não gosto, dos liberais. Esse é outro texto que eles tentam achar uma interpretação que não seja miraculosa. Porque o texto claramente diz que Jesus andou por sobre as águas. E os relatos dizem isso. Mas como eles não são crentes, eles vão tentar achar um jeito de que não seja. E aí eles vão colocar a posição do barco. Então eles vão falar que o barco foi levado pelo vento de tal maneira para a margem, que Jesus estava andando na margem do lago e na perspectiva que João via Jesus andar por sobre as águas.
Percebe? Aí como que ele sobe no barco sem entrar na água? Eu não entendo essa parte. Essa parte eles não explicam. Né? Mas só para vocês verem como que o liberal, como um esforço sem Cristo, onde pode te levar, né? A esse tipo de interpretação. Agora repare no texto, isso é algo que eu nunca tinha pensado, apesar de estar implícito e ser bastante claro no texto, que o vento e as ondas não afetam Jesus. Eles estavam em dificuldade e Jesus aparece andando, tranquilo, por sobre as águas. E a tempestade não afeta Jesus, e o vento era contrário. Né? A gente já andou aqui no porto com os ventos mais fortes. Se for o Luan lá, deu bobeira com guarda-chuva na mão, leva. Tem uns dias aí que os ventos são fortes. Então o vento forte, esse vento era forte, entre aspas, contra Jesus, porque Jesus estava andando na mesma direção do barco. E Jesus não é afetado por eles. De tal forma que a velocidade de Jesus é maior a ponto de ele alcançar o barco. Eles estavam há horas a navegar. Então se você fizer aqui 5 a 6 quilômetros, numa passadeira normal de ginásio, Jesus andou aí, que 1 hora. E um dos relatos que eu acho muito legal com o relato de Marcos, que ele fala assim, e que Jesus estava de tal forma que ele queria passar à frente. É como se ele tivesse andado lá, vê o pessoal no barco e fala assim, bom, a gente se encontra lá. É mais ou menos essa a ideia do texto. Fala que Jesus queria tomar a frente do barco. Então me impressionou isso, me trouxe uma admiração de que o domínio de Cristo sobre a realidade criada faz com que, por mais que seja óbvio, mas quando você vê na praia, imagino eles vendo presencialmente, como se o vento e as ondas obedecem ao seu mandar, mas ele anda de tal forma que ele não é afetado. É um negócio para mim, quase cena de filme do pessoal que gosta de Dragon Ball Z lá, começa a surgir o poder e isola as coisas do lado, né? E então Cristo, ele tem esse domínio sobre a realidade criada, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção é de que os discípulos só passam a ter medo quando eles veem Jesus, não antes. É só quando eles veem Jesus que eles são tomados por temor. E o que me chama a atenção nisso? Porque eles tinham tido uma tempestade, estavam no meio de uma tempestade horrível, eles não estavam conseguindo avançar, tinha a chance de fato, um risco humanamente falando de morte, eles poderiam ter temido antes. Eles já estavam a lutar por horas contra essa tempestade, dependendo da estimativa, pode ser que fosse até mais de 6 horas a navegar. Um dos relato de Marcos, eu acho que fala que Jesus foi ter com eles na 4ª vigília, entre as 3 e as 6 da manhã. Jesus tinha despedido eles tipo no pôr do sol. Faz as contas de quantas horas dão. Parecendo a Anabela fugindo das queimadas lá, que estava ardendo um ano lá, ia para um canto, tinha que voltar, ia para o outro, tinha que voltar, e ela ligando desesperada. Eles não saíam do lugar, né? Com chance de morrer. Até então eles não tinham temido. Mas aí eles vão temer quando eles veem Jesus. E aqui eu acho que nós somos muito injustos com os nossos irmãos. Porque eu não sei quantas vezes você já viu alguém andar por sobre as águas. Mas no meio da noite deve ser mais assustador. Quer ver? Acontece um barulho na tua casa de madrugada. Você já tem medo, pô. Aí o cara fala para a mulher, vai lá ver o que é, né? Os homens de hoje em dia, vai lá ver o que é, né? Pensa nesses homens exaustos. O texto diz que já não tinha luz, escuridão. Você vê um vulto por cima da água. Você está doido. Você está doido. Tudo bem que tem uma hora lá no outro texto que eles falam que acharam que era um fantasma, né? Uma outra história para outro dia. E esse detalhe de que eu não me recordo de ninguém que tenha andado por sobre as águas antes disso. Então acho que são coisas importantes para a gente perceber o que os nossos irmãos passaram, né? E a maneira como o texto coloca o medo que eles sentiram, esse temor, é um temor assim intenso.
não é um receio, não é um medinho. E eu quero que você pense agora um medo que você tem na sua vida. Aquele medo que te tira o sossego. E aqui eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, e eu não vou falar que é minha esposa, que essa pessoa ela não gosta de velocidade. A minha esposa não gosta de velocidade de jeito nenhum. Então, se eu acelero mais o carro, mesmo dentro do limite de velocidade, ela não gosta, porque ela tem medo. Quando está no avião, o avião vai decolar, ela chega a fazer assim: amor, minha mão, já está transpirando. Nós todos temos medos. Nós temos medo de ser abandonado, nós temos medo de velocidade, nós temos medo de morrer sem ter casado. Nós temos... Eu lembro de uma amiga minha que falou assim: não, Léo, eu quero morrer só depois que eu casar, porque eu não quero entrar no coral das virgens no céu, né? Foi ainda bem que ela estava considerando o casamento como única forma de atingir essa proeza, né? Mas nós temos medos. E assim tiveram os nossos irmãos. Então pensa um negócio que mais te tira a tranquilidade, né? E aplica na sensação que eles tiveram. Mas no meio desse momento de medo, Jesus ele não apenas aparece, Jesus ele fala. E aí os versos 20 e 21, né? Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E aqui existe uma grande disputa se esse sou eu é uma menção ao Deus da aliança. E depois de ler alguns comentaristas e algumas discussões, eu acredito que eu estou inclinado a concordar com o Sproul, que toda vez que Jesus fala o ego eimi, o eu sou, deveria suscitar no coração das pessoas essa imagem. Por que isso? Porque o grego, assim como o português, declina os seus verbos, aqui a gente fala conjuga, mas no grego é declinar, de tal forma que você não precisa do pronome pessoal. A declinação do verbo já fala qual é a pessoa. E toda vez que um pronome no grego é colocado, existe uma ênfase naquilo que é feito. Então toda vez que Jesus fala ego eimi, eu sou, é uma menção a uma frase dita por Deus no Antigo Testamento, que é eu sou o que sou. Que, em outras palavras, é o tetragrama Yahweh. Então toda vez que Jesus, tanto é que Jesus fala eu sou, vai ter uma cena que os caras vão pegar em pedra para matá-lo, tentar matá-lo. Eles sabem o que Jesus estava a afirmar. Então eu acredito que a maneira como Jesus acalma seus discípulos é mostrando para eles mais uma vez quem ele é. Eu sou. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que não abandona o seu povo. E aí alguns comentaristas vão colocar de que se a gente associa essa ideia do eu sou, se ele está a invocar essa memória no coração dos seus discípulos, existem textos do Antigo Testamento que vão corroborar com essa ideia. E aqui eu vou citar apenas dois. O primeiro deles é em Jó, capítulo 9, verso 8. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Ou então, Salmo 77, os versos 16 e 19, quando o salmista lembra do êxodo e da passagem pelo mar, lá eles passaram aos pés secos, né? Então diz assim: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Jesus está a falar para os seus discípulos: não temam, porque eu sou. Não é apenas a presença de Jesus, mas quem ele é, que deveria e deve dissipar todo medo na vida dos seus filhos. Todo e qualquer temor. Se nas pregações passadas nós vimos várias vezes a ênfase na distinção das pessoas da Trindade, nessa nós temos a ênfase na unidade da divindade. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, é aquele que é, ele é o eu sou, ele é o Deus da aliança. E é esse Deus da aliança que em todo o tempo vem até o seu povo, e não o seu povo que vai até ele.
O movimento da graça, desde Gênesis 3, é esse. É Deus vindo para salvar o seu povo. E nunca é o seu povo tentando buscar a salvação. E o texto mostra que ao ouvir a voz de Jesus, o temor vai-se embora. Ao ouvir as palavras do Mestre, o temor desaparece. E eles, de bom grado, o receberam. Ao ouvir as palavras de Jesus, o temor foi substituído por alegria. E a ideia transmitida pelo verbo receber, aqui no português ela não fica tão clara, é que quando nós pensamos em receber, dá uma ideia de passividade. Mas esse verbo transmite uma noção de ação. Então não é que eles receberam Jesus porque Jesus quis entrar, eles receberam Jesus porque eles convidaram Jesus para entrar. E se você for nos outros relatos, é isso que acontece. O texto diz que Jesus queria tomar a ponta. E eles então convidam Jesus para dentro do barco. São os discípulos, ao ter o seu temor dissipado, ao ter o seu coração confortado com as palavras de Cristo, convidam o eu sou para estar com eles. E nós sabemos, isso aqui deve ter sido uma outra cena maravilhosa, que é após Jesus subir, que a tempestade acalma. É após Jesus subir, que a tempestade some. E aqui eu me deparei, eu comentei até com umas pessoas essa semana, com uma parte difícil na segunda metade do último verso do texto. Que o texto diz assim, né? E logo o barco chegou ao seu destino. E aí Deus me trouxe à memória uns ensinamentos do meu antigo pastor, que ele falava assim, Léo, passagem difícil, a maioria dos comentaristas pula. Quando você está com, assim, eu estou com uma dúvida gigante, o que essa passagem quis dizer? Você procura, você não encontra quem comenta. E é uma luta, porque se os caras que são mais inteligentes que você não comentaram, como que você vai arriscar fazer alguma coisa, né? Você fica com esse receio, né? E aqui nessa parte, existe essa disputa, né? Eu já vou falar qual que é essa disputa. Mas eu quero que vocês reparem no texto a quantidade de milagres que já foi relatada. Né? Se você pensar que Jesus andou por sobre as águas e depois que ele entra no barco, a tempestade para, só aí já foram 2. Se você considerar os outros relatos, tem o fato de Pedro também ter andado, aí já foi 3. Se você voltar um pouquinho, teve a multiplicação dos pães, aí já foi 4. Os outros relatos dizem que eles estavam perplexos depois do andar sobre as águas, porque eles ainda não tinham entendido a multiplicação dos pães. Sabe quando você está na aula e o professor começa a explicar o conceito, você perde o primeiro conceito, ele explica o outro, e aí você já não fez a pergunta, e aí já começou a acumular assunto que você não sabe? É mais ou menos isso que estava acontecendo com os discípulos agora. Estava a começar a acumular conhecimento que eles não sabiam o que eles iam fazer. Né? Então, quando eu olho para isso, a gente já viu que Jesus já andou por sobre as águas, e aí ele mostra tamanho poder sobre a realidade criada, que ele manda na lei da gravidade, no local que ele quer. Então, a tensão superficial da água, para vocês que lembram de um pouco disso, a água é o único líquido que você consegue pôr mais do que cabe no lugar. Então, se você for devagar, com calma e pondo gota a gota, a água passa o tamanho do copo. Faça esse teste hoje em casa, as crianças. A Júlia gostou da ideia. Então você vai encher quase até o topo, depois você vai de pouquinho em pouquinho, a água vai passar por cima do nível máximo do copo. Por quê? Por conta da tensão superficial da água. É por isso que tem, por exemplo, inseto que fica por sobre a água. Porque a tensão é tamanha que suporta o peso do inseto. É por isso que tem aquele réptil que consegue, com uma velocidade grande, andar por sobre as águas. Porque existe. E é por isso que acima de 100 km por hora, se você bater na água, é igual bater no concreto. Então, várias aulas hoje, certo? Física, química, tal. Mas Jesus, ele não foi correndo. Jesus não é um réptil, ele não é um inseto. Ele é um ser humano que anda e ele manda na lei da gravidade. Ele não foi flutuando, ele não foi a voar, ele foi a caminhar sobre as águas. E ele tem o domínio sobre as tempestades. E nessa ele nem fala. Já tinha lá o processo automatizado. Ele sentou, a hora que eu sentar, vocês sossegam. Aí ele foi lá, sentou no barco, pum,
sumiu. Agora, qual que é a questão que gera dúvida? E que se uma das possibilidades de interpretação, durante muito tempo eu ensinei coisa errada no texto de Marcos. Né? São as coisas que você vai realizando conforme você vai ficando mais velho. Né? Que essa parte do logo chegou o barco ao seu destino. Existem duas possibilidades aqui. Esse logo é no sentido de imediatamente, ou esse logo é depois de um tempo curto, ele chega. Se o logo é imediatamente, e o dicionário do grego vai dizer que é imediatamente, apesar de vários comentaristas não seguirem essa posição, é de que acontece mais um milagre. Jesus senta no barco e o barco é trasladado para onde eles queriam chegar. E se não acontece o milagre, significa que depois que Jesus chegou, eles tiveram que remar até chegar no canto, mesmo depois de todo o esforço que já tinha sido gasto. E eu creio que existe aplicação para as duas coisas. E aí eu vou deixar você resolver, e eu creio que as duas são possíveis, independente dessa aplicação. A primeira aplicação, se não foi milagre, e eles tiveram que remar para chegar do outro lado, isso significa que dessa forma é na nossa vida. Mesmo com a atuação divina, somos chamados à ação. É nesse tipo de cena que a gente vê a integração perfeita entre soberania divina e responsabilidade humana. Deus age, acaba a tempestade, está tudo tranquilo, agora rema. Muitas vezes é assim, a maioria, ordinariamente é assim na nossa vida. Agora, se foi um milagre e eles não precisaram remar, às vezes é assim que acontece em nossa vida. Deus age sobrenaturalmente e nós nada precisamos fazer. Nós temos casos na nossa igreja de pessoas que estavam já para começar o tratamento de fertilidade, porque não conseguiam engravidar, e antes de fazer a primeira aplicação, a mulher engravidou. Tudo bem que teve alguma ação, mas vocês entenderam a cena, vocês entenderam o ensinamento, né? Vocês entenderam o ensinamento. Mas uma outra reflexão que me chamou a atenção é de que a resposta dos discípulos foi, em relação à palavra de Jesus, foi positiva. Jesus falou, não temam, e eles não temeram. Antes, alegraram-se. Então, uma vez que o eu sou está com eles, eles não precisam temer mais. E aí, de que maneira isso se aplica à nossa vida se nós não ouvimos Jesus falar conosco dessa maneira? Nós ouvimos Jesus falar através da sua palavra. Nós ouvimos Jesus falar através da exposição da sua palavra. E isso é importante porque isso deveria nos atrair para a leitura das Escrituras. E na leitura das Escrituras nós deveríamos, porque eu sei que Ele está comigo e eu sei que Ele eu deveria encontrar paz para a minha alma e coragem para a minha vida. Se nós formos atraídos pelas palavras de Jesus, a paz inundará o nosso coração. E a coragem para enfrentar os problemas da realidade habitará o nosso coração. Agora, pensa como você tem feito isso na sua vida. Pensa se normalmente a gente não tem mais medo da vontade de Deus do que confiança na vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem mais confiança nos nossos planos do que na vontade de Deus. Tem muitas vezes a gente confia mais naquilo que nós pensamos ser melhor para a nossa vida do que na vontade de Deus. Um exemplo disso, eu com medo de perder meu emprego resolvo pecar para garanti-lo, porque eu tenho medo de perder o meu emprego. Se Deus te chamou para a obediência e para viver uma vida sem pecado, não é melhor você perder o emprego que demanda de você mentir, por exemplo? Mas a gente acha que Deus não vai sustentar. A gente acha que Deus não vai honrar as decisões que nós tomamos. Como eu já dei esse exemplo de outras vezes, de uma pessoa conhecida que não queria que o filho fosse pastor, porque a vida de pastor tem muito sofrimento.
E você sabe o que é melhor para a vida do seu filho do que Deus, mais do que Deus? Quantas vezes nós não queremos empurrar planos e sonhos para os nossos filhos, ao invés de confiar naquilo que Deus fará? E eu creio que eu poderia continuar a dar exemplos, mas eu creio que você na sua vida consegue analisar e consegue concluir quais são as áreas que você tem pecado dessa forma. As tantas áreas que têm sido na sua força e nos seus planos que você tem tentado empurrar para Deus. Você tem tentado forçar com que o Todo-Poderoso se submeta à sua vontade. Sendo que, na verdade, a gente deveria simplesmente obedecer, independente das consequências. Porque uma das coisas que a gente tenta racionalizar na hora da desobediência são o tamanho dos impactos da obediência. Então vamos pensar os nossos irmãos na Nigéria. Se eles negarem a fé, eles não serão assassinados. Ou seja, a obediência custa muito. O que eles fazem? Obedecem e são assassinados. Mas se nós, que buscamos conforto, quiséssemos dar uma resposta diferente, falar assim, não, eu tive uma ideia. O que é? Eu vou negar a fé. Haha, mas esses trouxas não sabem, depois eu volto a praticar a fé e vou ficar vivo evangelizando. Mas não foi isso que Deus pediu para você fazer. Jesus falou para você nunca negá-lo diante de homens, para que ele não te negue diante do Pai. Então veja que a gente vai tentar racionalizar o custo da obediência para que a gente tenha paz no coração para fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. Percebe? Faz sentido isso aí para você? Espero que faça. Porque se você ouvir as palavras do Eu Sou, se você ouvir as palavras do Filho, você pode ter tranquilidade para enfrentar qualquer adversidade. Não importa qual seja ela, ainda que te custe a vida. Porque o Eu Sou está com você. O Eu Sou conforta o seu coração. O Eu Sou te sustenta e te dá a coragem. E por fim, a última elaboração, a última reflexão que eu vou fazer aqui em cima desse texto é de que eu falei que existe uma postura proativa dos discípulos de convidarem Jesus para dentro do barco. E eu quero que vocês me ouçam com cuidado para não falar que eu ensinei outra coisa diferente. Da mesma maneira como os discípulos convidam Jesus para entrar no barco, de uma maneira similar funciona a nossa vida de oração. Jesus era soberano? É. Ele continua a ser soberano? Continua. Ele era soberano sobre a circunstância toda da tempestade? Era. Tanto é que ele entra no barco e a tempestade para. Agora, ao mesmo tempo que Cristo é soberano e Cristo faz a vontade do Pai, quando que ele entra no barco? E tomem cuidado com o que eu... Somente quando os discípulos convidam. E qual que é a lição que eu tiro para mim aqui da vida, e espero que para vocês também sirva? É de que existe uma relação entre a soberania divina e a oração. Existem coisas que Deus estabeleceu que só acontecerão através da oração. Não existe outra possibilidade. Ou você ora ou não acontece. Mas como Deus é soberano e a vontade dele sempre acontece, você vai orar para que isso aconteça. Mas o que eu quero te provocar aqui é para que você desenvolva cada vez mais uma vida de maior intimidade com Deus, na qual você vai sempre colocar tudo aquilo que incomoda o teu coração diante de Deus em oração. Onde você vai colocar as suas tristezas, os seus sonhos, os seus anseios, de tal forma que você tem que orar como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua, mas você vai derramar diante dele o teu coração. Você precisa, muitas vezes, e aqui me entenda, é da maneira soberana de Deus, convidar Jesus para entrar nos seus problemas. Jesus entra no barco com o convite dos discípulos. Existem momentos que Jesus entrará em ação através da oração. E isso em nada fere a soberania e os decretos divinos.
E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é muito fácil de acontecer na nossa vida, que foi uma circunstância que aconteceu com um conselho. Recentemente, já desde o começo do ano, a gente tomou a decisão aí de começar o projeto em Guimarães, e a gente começou esse projeto confiando que Deus vai mandar os recursos. A gente tinha o dinheiro? Sim e não. Sim, porque está na conta de vocês, e não porque não está na conta da igreja ainda. Mas o dinheiro tem. Tanto na sua quanto na dos parceiros. E para nós foi uma decisão muito tranquila de tomar, porque o conselho vê a necessidade da igreja plantar igrejas. Uma igreja viva vai fazer isso. Só que ao mesmo tempo, de certa forma, o conselho estava confortável, porque o conselho estava vendo um padrão na maneira como Deus tinha abençoado as finanças da nossa igreja. Então a gente olhava lá a arrecadação da igreja a crescer, mas a gente sempre a fazer as coisas do jeito certo, sem exageros e tal. E isso trouxe conforto num certo sentido para o conselho. Até que começou a chegar um momento que as finanças não se comportaram como elas se comportaram nos outros anos. E uma das maneiras como a finança da nossa igreja se comporta é que em novembro, por exemplo, novembro e dezembro tem um adicional de Natal, a arrecadação aumenta. Esse ano não aumentou. Então é bem possível que pessoas estejam a pecar com falta de generosidade, mas Deus estava a ensinar algo para o conselho ao mesmo tempo. E dentro da conversa, quando esse assunto é trazido, e aí eu tenho que viver da maneira como eu digo que creio, e eu creio que Deus vai fazer o que parece impossível, e eu não tenho receio, falei isso na semana passada, de que nós vamos voltar com o cesto cheio de pão, mesmo tendo só 5 pães e 2 peixinhos, né? E o que eu coloquei para o conselho é de que a gente começou a funcionar de uma maneira com Deus, como se Deus tivesse a obrigação de se comportar da mesma maneira sempre. De tal forma que a gente não precisava mais orar para Ele. E a pergunta que eu fiz para o conselho foi: qual foi a última vez que você orou pelas finanças da igreja? Sabe quantas pessoas do conselho oravam pelas finanças da igreja? 0. Então eu estou expondo os pecados dos meus irmãos e o meu. A gente não orava pelas finanças. A gente fala assim: Deus, cuida daí, faz as coisas, tal. Mas a gente nunca orou de maneira: Senhor, dá a nós, a começar em mim, um coração mais generoso. Dá para os meus irmãos mais generosidade. Dá aos meus irmãos melhores empregos. Dá aumento salarial para os meus irmãos. A gente não estava a orar por isso. A gente estava a esperar que a inflação vem, tem o aumento do salário, vem o adicional de Natal, vem o adicional de férias e pronto. A gente começou a trabalhar nessa área de uma forma mecânica, confiando, entre aspas, na força nossa que vinha acontecer. E o que eu falei para o conselho: Deus está a dobrar os nossos joelhos. Nós temos tido dura serviço. A gente não tem colocado diante de Deus independência aquilo que nós precisamos. A gente não tem, apesar de a gente falar que confia em Deus e às vezes toma ações parecendo que confia em Deus, a gente não tem orado como quem confia em Deus. A gente tem orado como quem confia nas finanças. A gente tem orado como quem confia no extrato bancário. E nós precisamos confiar em Deus porque nós estamos a fazer aquilo que é certo. Nós estamos tranquilos naquilo que nós temos decidido. E a conclusão de todos do conselho foi a mesma. É verdade. Tomamos a decisão certa, mas não temos agido corretamente. E desde então tem sido uma postura do conselho, cada um na sua vida, a orar pelas finanças da igreja, a pedir generosidade e sempre a começar em nós. A gente sempre ora para o outro ser mais generoso, né? Nem tem que começar na gente, né? É o nosso coração que a gente tem que matar o amor pelo dinheiro, né? E coisas que foram prometidas não aconteceram, e ajustes que iam acontecer ainda não aconteceram. Mas
diante daquilo que parecia ser do nosso alcance, Deus mostrou que não é. Então fica, meus irmãos, o desafio para vocês de colocar em oração, convidar Jesus Cristo no bom sentido, não é no sentido errado da palavra, mas convidar Jesus é colocar os problemas diante de Jesus. Porque existem coisas que Deus fará apenas através da oração. Não existe outro meio. É a maneira como Ele decretou que aconteceria. Meus irmãos, essa passagem mostra-nos a soberana presença de Jesus em meio às adversidades da vida. Os milagres relatados nessa passagem demonstram a divindade e a soberania de Jesus. Esses milagres associados à afirmação "eu sou" alimentam e alimentaram a fé dos discípulos e seguem a reafirmar a identidade de Jesus. Fica cada vez mais evidente que Jesus é o Filho de Deus, que tem o poder para tirar o pecado do mundo e para dar a vida àqueles que vivem mortos em delitos e pecados. A identidade de Jesus como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a palavra criadora, aquele que recebeu a autoridade para julgar, aquele que reina soberanamente, é vista no seu poder para curar doenças, no seu poder para multiplicar, criar alimentos, no seu poder para local e temporalmente ajustar as leis da ordem criadas, como a lei da gravidade, e também o seu poder para controlar os eventos da natureza, da criação, como a tempestade. Não importa a realidade, não importa a esfera da realidade criada de que estejamos a falar, o Filho é soberano sobre ela. Assim é na nossa vida. Não existe qualquer circunstância da nossa vida sobre a qual Ele não tenha controle. De tal forma que será somente com Ele e na Sua presença que poderemos usufruir da paz que excede todo entendimento, da coragem para enfrentar os problemas que parecem ser maior do que as nossas forças e força para lutar contra o pecado que assedia o nosso coração. Para que nós pudéssemos ter a paz que excede todo entendimento, Ele encarnou-se para enfrentar as tempestades trazidas pelo pecado no mundo. Para que pudéssemos ter coragem para enfrentar os problemas da vida, Ele teve que assumir os problemas criados por pessoas covardes. E para que tivéssemos força para lutar contra o pecado, Ele teve que assumir a frágil forma humana para tomar sobre si a vergonha, a culpa e a pena dos nossos pecados. Meus irmãos, busque nele a paz em meio às adversidades. Busque nas palavras de Jesus, numa vida de oração e na caminhada com os irmãos, força para enfrentar os seus problemas. Não importa qual é o tamanho do seu problema, Deus não se esqueceu de você. Deus não abandona o seu povo. Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Não tenha medo na obediência. Não importa qual seja o custo, nós seremos trabalhados, conformados à imagem do Filho. A obediência tem um papel fundamental na vida cristã. E se você ainda não crê nesse Jesus, o meu convite a você é que você se arrependa da vida que você leve, que você se arrependa das suas crenças erradas, que você se arrependa da sua rebeldia e de tentar viver essa vida cansativa, exaustiva, na força do seu próprio braço. E existe um Deus que está presente para te auxiliar, para te confortar a imagem do Filho. Para isso, basta arrepender-se, botar nele a sua fé, submeter-se à sua vontade. E ele virá até você, para que você possa crescer em graça e em conhecimento diante dele. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nós ficamos sempre admirados com a pessoa de Cristo. Nós nos admiramos com o seu poder, com a sua soberania.
E apesar de não ser esse texto, Pai, nós tanto nos assimilamos com Pedro, ou ainda mais com aqueles que nem coragem tiveram para andar por sobre as águas. O nosso coração teme, o nosso coração não confia no Senhor, não confia na Sua palavra. O nosso coração teme a obediência por conta do custo associado a essa obediência. O nosso coração não abandona o temor diante da voz de Jesus Cristo. Nós insistimos em vivermos ansiosos, em tentarmos nas nossas forças, em sofrermos em desobediência por acharmos que é mais seguro. Dá-nos o viver uma vida que usufrui da paz, que excede todo entendimento, que não possui temor, antes possui alegria, e porque possui alegria, caminha em obediência com o nosso Senhor. Continua a conformar em nós a imagem do Filho. Fortaleça os nossos passos, firma a nossa fé, para que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, o Filho exaltado. É o que nós te pedimos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.